Olá! Estamos de volta para mais uma aula aí do curso de Introdução à Sexologia Forense. Espero que todos vocês estejam aí aproveitando as aulas, né? Tenham baixado aí o material didático, estejam acompanhando, lendo, compartilhando essa informação e lembrando que o curso está disponível gratuitamente, totalmente gratuito, desde a inscrição ao certificado. Então, vem comigo para mais uma aula e a aula de hoje é sobre crime e violência sexual. Então, vamos entender quais atos libidinosos podem ser considerados crime. Por que considerados crimes? Porque, em alguma medida, eles invadem a liberdade e a dignidade alheia. Então a lei entende que esse ato libidinoso não traz benefício para todas as partes, ao contrário, traz danos. E esses danos, precisam de justiça. E os criminosos, os agressores, precisam ser penalizados aí por terem ferido o direito à liberdade da outra pessoa. Então vamos conhecer. Os crimes sexuais são considerados abomináveis pela sociedade. E aí qualquer sociedade, qualquer cultura abomina aí a violência sexual. Você pode até falar assim, mas professora, há culturas que parece que promove isso. A cultura em si, não. Infelizmente, existem sim, algumas culturas, algumas sociedades que elas não possuem tanta fiscalização, cuidado, não existe ainda uma legislação que proteja aí as pessoas referente à sua liberdade sexual. Até porque o tema sexualidade pouco é falado também, né? Até na nossa cultura que nós temos aí aquela noção de que somos um pouco mais livres, né? É uma cultura democrática, então nós também não falamos tanto de sexualidade. Haja vista a importância desse curso, né? E por que nós precisamos propagar a informação para que possamos cada vez mais conhecer e poder discutir, evoluir no assunto e assim criar medidas de proteção, e cuidado. Então essas culturas que a gente escuta aí no noticiário falando houve estupro coletivo em tal lugar e parece que não houve nada, a vítima saiu como culpada, não é uma questão só da cultura em si, não é uma questão que existe aquela cultura do estupro permitida. Infelizmente é o comportamento humano, o comportamento humano que, dependendo do caráter das pessoas, vai dar um resultado ou outro. E aí o caráter, quando ele não é estruturado, quando ele é desviante, e se ele encontra um ambiente facilitador, pronto, está feita a festa. Então, infelizmente, quando não há lei, quando não há aí uma fiscalização para ver se essa lei está sendo aplicada, está sendo vivida, há espaço, há margem aí para os comportamentos que infelizmente causam danos às pessoas, danos à sociedade de modo geral. Nós precisamos cada vez mais discutir o assunto, no caso a sexualidade, para justamente lutarmos por melhorias, tanto na nossa sociedade como nas demais, as culturas vizinhas e assim pelo mundo. Porque quando uma cultura muda, um país muda ali, alguma coisa na sua legislação e vê que isso é benéfico para a população, a tendência é que isso vá se espalhando, porque percebe que ali naquele lugar houve promoção da vida e nós precisamos promover a vida com qualidade para todas as pessoas, viventes e os não nascentes. Os nascidos e os que não são nascidos, os não nascentes. Nós precisamos promover a espaço de qualidade. Então, a importância de falarmos sobre isso, discutir o assunto nas escolas, professores com os alunos, com os pais. Muitas vezes nós vamos nas reuniões e não se fala disso, ou
temos a tendência de minimizar aí o comportamento de invasão do corpo alheio, né? De invasão aí da sexualidade alheia. Nós, é normal, brincadeira de criança, brincadeira de adolescente, mas que com o tempo aquilo pode causar danos. E às vezes naquele momento, mesmo naquela que parece ser uma brincadeira, precisamos falar sobre o assunto para ensinar aos nossos jovens como se proteger, ensinar as pessoas, de modo geral, como se proteger e discutir. Nós só temos libertação quando nós passamos a conhecer. Você só consegue combater um inimigo que você conhece. Não dá para você combater uma coisa que você não sabe o que é, né? E de onde vem? Quando você passa a conhecer, você consegue de fato combater, criar medidas de proteção para você e para os demais. Então, infelizmente, algumas culturas, nem precisa ir muito longe, né? Ainda tem esse ambiente facilitador para o crime sexual. No Brasil, nós percebemos isso também acontecendo bastante, né? E alguns ambientes são mais facilitadores que outros. O que é um ambiente facilitador? Um ambiente no qual as pessoas já passam a ver aquele comportamento como se fosse algo normal. Vou dar um exemplo. Um caso que eu tive há um tempo atrás, né, mais ou menos um ano e 2 meses, 3 meses, no qual a mãe, né, falou para a filha que mulher só servia para aquilo mesmo, que a filha havia sido violentada, né, pelo pai. E a mãe dizia que a filha que as mulheres só servem para aquilo, para servir aos homens, e que a filha tinha que permitir, porque a mulher foi feita para isso. Olha a cultura, né? Então, assim, as pessoas passam a viver algumas realidades como se fosse normal, e aquilo vai ferindo a pessoa por dentro, a pessoa vai minando, ela vai ficando apagada, apática, né? Porque tudo aquilo que nos fere, principalmente na esfera da sexualidade, que é tão sagrada porque é particular, é singular, é seu, né? E precisa da permissão, da sua permissão, para poder, né, vir, né, afora, para que outros tenham contato, e alguém vai e invade. A tendência da pessoa é minguar, ficar embotada, aquela pessoa mais tristinha, que não vê mais sentido na vida, que parece como se ela fosse realmente um boneco, né, que você pode manipular, torcer, virar, de tanto que a pessoa vai permitindo. Então, uma cultura permissiva, facilitadora, porque as pessoas deixam as crianças, né, infelizmente muitas pessoas assim acabam deixando as crianças, os jovens, assim, né, à mercê, né? Tem a questão da negligência, que nós falamos até no primeiro módulo, né? Que vai deixando as pessoas à vontade, o jovem à vontade, né? Sai, a gente não cobra o horário de volta, não cobra com quem anda, com quem está, a gente não presta atenção nas pessoas. A violência sexual, ela é uma violência, de maior parte, silenciosa. A gente não presta atenção nas pessoas, por isso nós não conseguimos observar aí as mudanças no comportamento. Então, é importante falar sobre o assunto, é importante conhecer para nos protegermos, né? E evitar aí essa cultura permissiva e facilitadora. Precisamos mudar aí o nosso modo de ser, né, o modo aí de convivermos, para que todos possam viver, né, em harmonia, minimamente em harmonia, e evitarmos aí que mais vítimas surjam, né? É um número muito alto. A cada 11 minutos, né, uma criança é violentada. É muita coisa, é muita gente sofrendo violência. E a cada 5 minutos uma mulher adulta é violentada. É um número muito alto, então nós precisamos mudar isso. É importante falar do assunto. Então divulgue aí o assunto, compartilhe com seus amigos, né? Pega seu material, compartilhe, converse sobre o assunto, traz isso aí esse assunto para o meio da família, igreja, escola, associação, porque precisamos mudar isso. Né, as pessoas, de modo geral, não só mulheres, porque tem muitos homens que sofrem violência sexual, muitos, então todos precisamos ser e merecemos ser respeitados, ok?
esse é um tipo de crime que pode gerar muitos traumas profundos em suas vítimas e marca a sua história, marca a história. Pode ser motivado aí por vingança, tortura, castigo e conduta antissocial de portadores de parafilias. Então vamos entender como é isso aí, professora, que marca a vida das pessoas, que né, a gente sente que parece que não se esquece. Realmente é difícil esquecer. A violência sexual, ela causa um marco. Existe a pessoa antes da violência e existe a pessoa depois da violência sexual. Isso para qualquer pessoa. Pode ser uma criancinha, pode ser um adulto. A pessoa não esquece. Há vítimas que desenvolvem até comportamentos exagerados aí de segurança. Então, por exemplo, não dorme no ambiente com outras pessoas. Eu atendi um caso mesmo, né, que fazia parte até de uma pesquisa que eu fazia na época sobre transtorno antissocial, que uma das pessoas que eu entrevistei, ela não dormia em quarto com homens, com outros homens, porque ela foi violentada, né, por muito tempo, acho que se não me engano, acho que foi 1 ano, 2 anos, por homens, né, na infância dela. Então, era um rapaz, né, era um homem que não dormia no quarto com outros homens. Então, gera esse trauma. A pessoa não gosta de ser tocada, abraçada. O abraço fere, olha que coisa, né? Como a violência sexual, realmente é brutal, ela é terrível. Porque algo tão lindo e singelo, bacana, gostoso, e que libera, né, segundo a ciência, o abraço libera aí muita dopamina, serotonina, endorfina, então só substâncias que fazem bem pra gente, que são prazerosas, que relaxam. O abraço pode se tornar um agente agressor, pode causar mal-estar. Então, geralmente, vítimas de abuso sexual não gostam de se abraçar, não se sentem bem se abraçadas, tocadas, ter partes desse mão perto dela, pé, respiração, ter alguém por perto respirando, sabe quando a gente consegue ouvir a respiração da pessoa? Então, não gosta de ouvir um gemido até de respiração, quando alguém faz, a pessoa não gosta, né? Se sente mal, dá muita angústia, crises de ansiedade fortíssimas, de bater a cabeça na parede, de se torturar, comer as unhas, ficar só o cotoco da unha, sabe, de sangrar mesmo, arrancar os cabelos, os pelos do corpo, de sobrancelha, cabelo, se cortar. E muitas vezes a pessoa não se corta nos membros aqui onde você está vendo. A pessoa vai se cortar em regiões que normalmente a gente não vê, né, com facilidade. Então, coxa, a parte superior da coxa, o abdômen, virilha. Atendi um professor que ele se cortava na barriga e ele foi vítima de violência sexual na infância. Então a pessoa se corta, né? E aí outras pessoas acabam consumindo substâncias, né, drogas, para poder lidar com a lembrança, porque é tão angustiante que a pessoa não consegue lidar com aquilo sem um recurso extra. Então pode desenvolver alcoolismo e outras dependências. A pessoa também pode desenvolver obesidade, porque acredita que alterando a formatação do corpo, né, comendo bastante, vai afastar outros agressores. Outro sintoma clássico também em referência à alimentação, porque a alimentação faz a pessoa esquecer daquela angústia. Então ela come bastante, principalmente doces, massa, chocolate, porque isso vai aumentar ali a produção de dopamina rapidamente e adrenalina. A pessoa esquece aquele mal-estar, aquela lembrança. Não consegue assistir programas de TV ou reportagem que falam sobre o assunto. Então, realmente causa um trauma. Pode desenvolver síndromes, né? Distúrbios aí da sexualidade, como a disfunção erétil, vaginismo, alterações em relação ao desejo, pode desenvolver impotência, aversão ao sexo.
Então, é um tipo de crime que marca realmente a vida da pessoa para sempre. Para sempre. E por mais que a pessoa faça tratamento, psicoterapia, que é o tratamento mais indicado, né? Tem que ir para o psicólogo, tem que ir para terapia, para poder conseguir lidar melhor com isso, não se esquece que não tem o que existe, não existe um tratamento que vai fazer você apagar uma lembrança tão traumática. A diferença é que com o tratamento, com a psicoterapia, a pessoa, né, os sintomas, né, do efeito colateral da violência, ameniza, a pessoa consegue ressignificar, dar novo sentido à vida, consegue viver e viver bem, né? Fazer tua vida, se casar, ter filhos, ter uma vida saudável, mas não consegue apagar o efeito traumático, não consegue apagar aquela memória. Infelizmente não temos um remédio que faça isso, infelizmente. E aquilo continua ainda marcando, porque a pessoa depois ela se torna uma outra pessoa mesmo, né? Ela passa a olhar o mundo diferente, e infelizmente algumas acabam desenvolvendo, e quando não tem um cuidado, né? Um tratamento, uma personalidade passiva, então uma pessoa que não consegue reagir à violência do mundo, sabe? Ela é pressionada, ela se torna vítima de tudo, não sabe falar não. Já viram aquelas pessoas que não conseguem falar não? Muitas delas sofreram violência sexual em algum momento da vida, né? E se tornam agressivas também. Quando são muito passivas, vai para outro extremo, que é a agressão, né? Uma irritabilidade que de repente você fala, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? E infelizmente pode desenvolver também alguns transtornos, como o borderline. Muitas pessoas que têm transtorno de personalidade borderline sofreram violência sexual na infância. Então é um assunto sério, é um assunto que precisa ser visto e que infelizmente causa esses traumas. E a violência sexual, ela pode ser provocada por vários motivos, como nós vimos aí no texto, né? Vingança. Sim, infelizmente, muitas pessoas e criminosos mesmo, né, membros de organizações criminosas, utilizam a violência sexual como um castigo, como vingança. Muitas vezes, por exemplo, uma mulher que se separa de um marido possessivo, de um marido aí machista, né, um cara agressivo, ele pode voltar e vir e violentar essa mulher como um ato de vingança por ela ter deixado ele. Né? E não é só violentar, acaba espancando e outras coisas mais. Acontece muito. De uma família com a outra, briga por terras. Já tive casos assim de briga por terra, e aí um membro de uma outra família vinha violentar uma jovem da outra família. Briga de família mesmo, entre parentes ali dentro. E também nas organizações criminosas, né? Então se torna um castigo que geralmente é dirigido às mulheres que traem aí a organização, né, que trai aí a organização criminosa, a facção, recebe como castigo aí a violência sexual. Também utilizada como vingança dentro dos presídios. Aquelas pessoas que foram identificadas, né, como agressores sexuais, quando são presas, nós sabemos que isso acontece, né, é uma das penas que a própria comunidade presidiária ali julga, né, esse sujeito e impõe esta pena, que ele sofra o mesmo mal que ele cometeu, né? Estamos aqui para falar se isso é certo, se é errado, isso é outra questão, mas é para dizer que, infelizmente, né, esse tipo de violência, então invadir a sexualidade do outro, invadir o corpo do outro, é utilizado como meio de vingança. E olha que como isso é forte, porque a sexualidade é um traço marcante da nossa vida. Então, é visto como a violência contra a sexualidade é vista como uma grande violência, porque sabe que vai marcar a vida da pessoa. Né? Depois da violência sexual, a maior violência que você pode fazer contra uma pessoa é tirar a vida dela. Porque realmente, né, marca a sociedade isso também. Então, é muito sério esse assunto. Outra forma, né, como tortura, que também é utilizada aí em organizações criminosas, nas relações, então aí relações abusivas, né, que um parceiro utiliza a tortura, a relação sexual contra o outro parceiro, castigo
E também conduta e antissocial de portadores de parafilia, então pessoas que têm a comorbidade aí do transtorno de personalidade antissocial e o transtorno parafílico. São sadistas, pedófilos, hebófilos e que violentam crianças, adolescentes e torturam aí suas vítimas, sejam adultos também com comportamento sadista. Dos crimes contra a dignidade sexual. Dos crimes contra a liberdade sexual. Então, o estupro, ele está ali no artigo 203 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena ela pode ir aí de 6 a 10 anos, até mais, né, se houver aí outras características aí no crime. Isso é crime, então constranger, forçar alguém a ter relação sexual, a conjunção carnal. Nós vimos lá no módulo 2 como que nós podemos identificar se houve a conjunção carnal. O exame que é feito, o exame do estado do ímen, vai dizer se houve o estupro ou não, né? Se houve a prática da conjunção carnal ou não. Então é preciso fazer aquele exame para constatar se houve o estupro ou não. Se houve, vai estar aí sob o artigo 203. Estupro qualificado, que também está dentro do artigo 213. Se da conduta, ou seja, se do estupro resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, a pena ela pode subir. Então, ela vai de 8 a 12 anos. Então, quando é identificado que houve estupro, durante o exame pericial, não é feito só o exame do ímen, é feito o exame de corpo de delito. Então, o exame do corpo da pessoa inteiro, né, estudado. Então, é fotografado, é registrado, feito raio-x, né, tudo aquilo que nós já vimos no outro módulo, como que é feito o exame pericial. Se houver vestígios de que houve violência, né, além da violência do estupro, né, se houve espancamento, alguma coisa que marque, que mostre, né, que a vítima também sofreu outro tipo de violência física, e se essa vítima também ela é menor de 14 anos, menor de 18 anos, aí o estupro já é qualificado, ele é mais grave, considerado mais grave. A palavra qualificado aí quer dizer que ele é mais grave ainda. Então a pena pode aumentar, vai de 8 a 12 anos. Se a conduta resulta em morte, ou seja, mais grave ainda, né? Se o estupro resultou em morte, mesmo que não tenha lesão corporal, mas o estupro em si conduziu à morte, como nós tivemos uma criança em 2017, que pelo estupro, o menino Kaique, que pelo estupro ele veio a óbito. Aí a pena vai de 12 a 30 anos. Então a pessoa vai ser julgada não só pelo estupro, mas pelo homicídio ou feminicídio. Dos crimes contra a dignidade sexual. Então nós vamos ver aí dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro de vulnerável. Então vocês lembram lá o que é o vulnerável? Então vulnerável, pessoa menor de idade ou alguma pessoa que tem alguma debilidade cognitiva, por exemplo, retardo mental. Pessoas que não respondem por si, que precisam de ter um responsável legal. Significa que é um vulnerável. Ou se a pessoa está sob efeito de alguma substância no qual ela não está no estado normal de consciência. Teve um rebaixamento de nível de consciência. Também ela está no estado vulnerável. Está aí no artigo 217 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos.
Então é considerado o estupro de vulnerável e ele pode ser qualificado, e só vai acrescentando a pena. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que por enfermidade, mais uma vez, lembrando lá da questão do vulnerável que nós falamos nos outros módulos, enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Não sei se vocês lembram lá do módulo 2, que eu citei até um exemplo de um agressor sexual que ele agrediu, ele violentava, né, a enteada que era deficiente mental, né? Ela tinha paralisia mental. E ele dizia que ela queria aquela relação, que ela gostava dele, porque ela estava sempre sorrindo para ele, né? A criança sorria para todo mundo. E mesmo que ela não fosse, não tivesse a paralisia, é uma criança, não tem capacidade mental para decidir, né, se quer ou não ter uma relação sexual, nem sabe o que é uma relação sexual. Ele entendia dessa forma e por isso violentava. Na verdade, é a justificativa que ele deu ali para ver se amenizava a situação dele. Então, isto é o crime em relação a vulnerável. Entra aí no artigo 217. Né? Essa criança, além de ser criança, ser menor de idade, também tinha aí a deficiência mental provocada pela paralisia mental. Então, entra no estupro de vulnerável. Lembrando que aí no estupro de vulnerável entra os casos também de adultos, como eu falei agora há pouco, adultos que podem estar sob o efeito de algum medicamento ou alguma outra substância química, né, algum tipo de droga, e que a pessoa não consegue responder por si naquele momento, não está com a consciência normal, estável para poder dizer o que quer, o que não quer. Dos crimes contra a liberdade sexual, temos aí a violência sexual mediante fraude, que está no artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena pode ser de 2 anos a 6 anos. Então, impedir que a vítima se defenda, forçar, chantagear para que essa pessoa, né, ceda aí favores sexuais, isso é estupro também, é violência sexual. E a pena ela pode ser de 2 a 6 anos, essa pena pode aumentar caso haja lá as qualificações, né, que nós podemos falar também tipificações, se houve violência física, se é vulnerável, né, ou não, se estava em estado de vulnerabilidade ou não. Percebam, né, que o Código Penal ele define bem cada tipo de violência, né? Então nós temos leis, mas o mais importante do que ter a lei é que haja fiscalização e que haja denúncia. Então que as pessoas não precisam ter medo de denunciar, medo de pedir ajuda, né? Eu sei que às vezes parece que não existe uma instituição ou algo que vai te proteger, porque quando a pessoa sofre uma violência sexual, a sensação de vazio que ela tem é gigantesca, parece que o mundo inteiro está de costas para ela, não tem ninguém que a proteja. Não é assim. É importante que você saiba que tem sim muita proteção, que tem uma rede de ajuda que pode te proteger, que você pode buscar ajuda. Então, mas é importante ir atrás. Se você não denunciar, não tem como as pessoas saberem, infelizmente. Né? Não tem como as pessoas saberem se não houver uma denúncia, não tem como a polícia saber, não tem como o Ministério Público saber e assim poder fazer a justiça, né? E o agressor aí poder responder ao seu crime. Então é importante que nós denunciemos qualquer sinal. Nós vamos ver no próximo módulo, né, os sinais aí de violência sexual, que é importante que nós fiquemos atentos. Então, quando você identificar, né, levanta aí a anteninha, busque auxílio, tire dúvidas, fala, olha, eu percebo uma pessoa assim, 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 uma criança, uma mulher assim, 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 será que aconteceu alguma coisa?
não feche os olhos ao problema do outro. Isso sim é ser fraterno, isso sim é amar ao próximo, é fazer um bem para o mundo, é você ficar atento se o seu próximo, não precisa ser o próximo lá na China, né, lá no Japão, se o seu próximo, quem está perto de você, está bem ou não, né? Está vivendo ou não, está passando por alguma situação ou não, então temos que ficar atentos. Só assim que a gente vai conseguir aí diminuir esse quadro terrível aí sobre a violência sexual referente a crianças e a mulheres. Assédio sexual, que é outra modalidade que acontece muito no trabalho. Quantas vítimas de assédio sexual não tem nas empresas, ônibus, igreja, família, clubes esportivos, né? Equipes de esporte, como acontece isso? Está lá no artigo 216A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena de 1 ano a 2 anos aí de detenção e pode ser aumentada em 1/3 se a vítima for menor. Então, o que significa, né? Aí até esse trecho que fala isso, superior hierárquico, então alguém que está acima. Então, se o agressor, ele é o chefe, o supervisor, o gerente, o professor, né, o treinador, o técnico, alguém que tem uma posição hierárquica acima da vítima e utiliza-se dessa posição para constranger a vítima e obter aí favores sexuais desta vítima, né? Chantagear, né? Através aí de estar condicionada a pessoa estar no emprego ou não, conseguir um cargo ou não, por exemplo, né? Aí para ter vantagem sexual. Isto é crime e a detenção aí ela pode chegar até 2 anos, podendo ser aumentada se a vítima for menor, por exemplo, um adolescente que faça parte de um time de futebol no qual o técnico do time utiliza-se dessa posição para obter favores sexuais deste adolescente, forçar esse adolescente aí à prática sexual. Um professor também, né? Então, aí que está a questão de ser a vítima menor e a questão da hierarquia. Então, entra no artigo 216A. Ainda dos crimes contra a liberdade sexual, nós temos aí a corrupção de menores, que também é outro crime que acontece muito, infelizmente. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro, né? A pena é de 2 a 5 anos. Então, acontece muito a corrupção de menores. Infelizmente, a gente vê aí em baile funk, muitos menores, né, que são levados aí a cantarem, né, a viverem num ambiente sexualizado, cantarem músicas e dançarem e terem gestos aí de erotizados. Isso é corrupção de menores, né? Você obrigar um adolescente a corresponder e a satisfazer seus desejos sexuais é corrupção de menores. Expor esse adolescente, esta criança, a uma sexualidade que não é própria ainda para a idade, é corrupção de menores. Então isso acontece muito e infelizmente no nosso país é meio que visto como normal, né? Normal, a gente tá, que bonitinho, né? Ainda vê, que lindinho, olha lá, tá cantando uma música lá que tá mais falando de anatomia do que qualquer outra coisa, né? Anatomia do corpo humano lá. E todo mundo, que lindo, e vai no baile funk, vai e compra o CD e baixa a música. Veja, quando você, mesmo que você não faça isso diretamente, mas quando você consome qualquer produto, né, que infelizmente aí foi produzido, né, foi feito por um adolescente, você está contribuindo aí, mesmo que indiretamente, para que isso continue.
Então, o combate à violência sexual, aos crimes sexuais, não é só de maneira direta, né? Vamos lá, pega o agressor, julga, prende e vai. Não, é você também mudando seus hábitos de vida, orientando aí seus vizinhos, sua família a mudar seus hábitos, né? Presta atenção na música que você escuta, presta atenção na música que você dança, na festa que você vai, né? Presta atenção no que você está consumindo, o produto que você compra, porque esses produtos podem ser fruto aí também da violência, pode gerar mais violência, dar margem para mais violência. Aí que nós falamos que é uma cultura facilitadora. Uma cultura facilitadora essa que indiretamente vai permitindo que crimes aconteçam. Muitas vezes você pode pensar, mas eu não sou um criminoso, nunca cometi crime nenhum. Diretamente não, mas indiretamente, sim, né? É como a questão da maconha. Não, mas eu sou contra o tráfico, eu não... Maconha e outras drogas, né? Eu sou contra o tráfico e traficante é assim, assim, assado. Ok, mas quando você vai lá e compra um baseado, é só para eu relaxar minha mente, é só para eu ficar... Você está contribuindo indiretamente, né, para aquele crime. Quando você consome pirataria, você tá contribuindo. Então, a mudança, né, o combate à violência, ele vai muito além do combate direto. Vai a mudança da minha vida, né, na minha vida particular. Eu preciso observar o que eu, enquanto pessoa, estou fazendo que infelizmente está atingindo a minha sociedade de maneira negativa. Mas professor, é chato isso, e também assim, né, a vida fica chata, e eu não sou capaz de atingir a sociedade. Infelizmente, para se ter harmonia, nós temos que fazer mudanças que nem sempre são 100% satisfatória no momento. A mudança, ela precisa de disciplina, mas ela garante a vida, garante a evolução, e a evolução saudável, garante que todos fiquem bem. E sim, um ato que você tem vai atingir a vida do outro, e a vida do outro, a vida do outro, a vida do outro. Né? Pensa, se todo mundo pensar assim, olha, vou mudar a minha vida, todo mundo está mudando a vida e as coisas mudam. Quando eu acho que eu não afeto nada, o outro também acha e todo mundo é afetado. Né? Então nós temos que aí produzir essa mudança de pensamento, de comportamento, olhar para dentro, aprender a olhar para si e falar o que eu, enquanto pessoa ali, singular ali, né, estou fazendo que está afetando o outro, mesmo que indiretamente. Atenção! A ação penal, né? No artigo 225 nos diz o quê? Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 3 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Então faz referência ao artigo anterior, ao artigo 218, que é de liberdade do Ministério Público, né, averiguar essas situações. Nós já vimos aí até pela mídia diversos casos que o Ministério Público entrou com uma ação para investigar aí adolescentes que estavam sendo explorados sexualmente através aí da música, clipe, que incidia aí nesse artigo em referente à corrupção de menores. Então, neste caso, independente da denúncia exclusiva, né, individual, o Ministério Público, se ele observar, né, que está acontecendo um movimento, né, na cidade, na sociedade aí, que está ferindo o direito à liberdade, né, e da criança, do adolescente, ele tem a obrigação, né, de investigar. Violência e grave ameaça. Violência é o concurso de força física e de emprego de meios capazes de privar ou perturbar o entendimento da vítima, impossibilitando-a de reagir ou de se defender. A grave ameaça é a violência moral, no qual a vítima, impossibilitada pelo medo, angústia ou pavor de esboçar uma resistência. Então, ele está bem definidinho para a gente entender, né?
O que é violência, o que é grave ameaça. A violência, ela faz referência à agressão física. Então, se o agressor utilizou de algum meio físico, algum objeto, por exemplo, cordas, madeira, pedra, né, para infligir violência física aí à vítima, impossibilitando essa de reagir. Então, por exemplo, o agressor amordaçou, amarrou as mãos, os pés da vítima. Então, impediu que ela reagisse, que ela saísse correndo, que ela gritasse. E a grave ameaça se refere à questão moral, à violência psicológica, né? Aquilo que foi dito, que foi utilizado como ameaça que impediu essa vítima de reagir. Então, ó, se você não contribuir, se você não facilitar, eu vou fazer isso com você ou com a tua família, ou com o menor. Por exemplo, muitas mulheres que cederam aí a violência sexual, né? Quando eu falo ceder, não é que elas aceitaram, mas que elas não conseguiram lutar contra a violência sexual para impedir que o agressor violentasse os filhos, por exemplo. O agressor fala, olha, se você não fizer comigo, eu vou fazer com a tua filha, com o teu filho, eu vou pegar um dos seus filhos. E aí a mulher acaba cedendo para que não aconteça isso com uma das crianças. Isto é a grave ameaça, né? Ou colocar qualquer outra forma, eu vou te matar, vou matar a tua família, vou acabar com a tua vida, vou te prender aqui, vou te expor, pegar fotos íntimas da pessoa e ameaçar, ó, se você não ficar comigo, eu vou expor suas fotos, eu vou, né, mostrar para todo mundo. Isso é a grave ameaça. Vestígios de conjunção carnal. Vamos lembrar lá os vestígios de conjunção carnal. Então, quando nós vamos procurar, né, a suspeita aí, houve a denúncia ou a suspeita de estupro, nós vamos aí para a perícia. Então, vamos procurar esses vestígios. Quais os vestígios? Vamos lembrar. Rotura himenal. Então, lá aqueles cortinhos, né, aquelas rupturas no ímen. Mesmo que a mulher já tenha tido relação sexual, é um pouco mais difícil de identificar, dependendo de como foi feito, mas dá para identificar quando há uma rotura recente. Presença de ímen complacente, então o ímen que não foi rompido, aquele ímen que, lembra lá, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Que o ósseo ele é maior e a membrana é um pouquinho menor, então o ímen complacente. Mas é possível identificar se há edema, mesmo que ele não tenha rompido, mas de repente tem edema, ranhuras, então já identifica ali que é um ímen complacente, que possivelmente houve sim uma violência sexual, mas que não rompeu o ímen. A presença de gravidez é um vestígio, a presença de alguma DST, sinais de violência ou de luta, então que a vítima, né, ela tentou reagir, e aí podemos identificar aí vestígios nas unhas, na pele, no cabelo, na roupa, né, identificar se houve sinais de luta. Lesões perineais, então lesões em torno do períneo, ali em toda a virilha, na região vaginal ou anal, pode ter hematoma, né? A equimose, né, o hematoma, sangramentos, cortes, inchaço, né, o edema, e a presença de esperma na cavidade vaginal ou no ânus. O ato libidinoso. O que é o ato libidinoso? Que é diferente da conjunção carnal. É a estimulação obscena ou ofensiva ao pudor. Seria o quê? Contato da boca com o pênis. Então, o agressor, ou ele ter contato com a boca dele no pênis da vítima, ou forçar a vítima a ter contato da boca dela com o pênis dele. Contato da boca com a vagina, com os seios ou com o ânus. Ou contato do pênis na vagina, mas sem a penetração, ou do pênis com o ânus sem a penetração, ou do pênis com os seios sem a penetração. Assim como a vagina também com seios sem, né, que haja nenhum tipo de recurso para a penetração.
Manipulação erótica das genitálias, então manipular a genitália da vítima, tocar a genitália da vítima, seja ânus, ou seja a vagina ou pênis, ou forçar a vítima a tocar a genitália, da sua genitália, da genitália do agressor, introdução do pênis no ânus, ou do contato do pênis com os seios e a masturbação mútua, né? Masturbar a vítima e exigir que a vítima o masturbe. E isto é ato libidinoso, é considerado ato libidinoso. Estupro é quando há conjunção carnal. Ato libidinoso são essas categorias que eu passei para vocês. É importante a gente definir bem para entender quando acontece um crime, tudo isso é investigado, tudo é questionado. É importante que a vítima relate detalhadamente tudo o que aconteceu. Eu sei que infelizmente, né, é uma memória difícil de ser acionada, a gente quer esquecer, né, não quer falar sobre o assunto, mas veja, é importante falar para que haja justiça. É doloroso, mas é importante falar. Tanto que hoje, né, a lei já prevê que a vítima conte tudo em apenas um depoimento. Então, que ela não vai ser forçada a ter que ficar falando isso o tempo todo para cada agente que tiver contato com ela, né, durante o processo. Então, em um único depoimento pode-se coletar todos os dados para que essa vítima não seja forçada aí a passar por esse constrangimento de o tempo todo estar contando a situação. Mas o importante é que quando houver aí a coleta dos dados, a vítima conte com detalhes tudo o que aconteceu e tudo que ela lembra. Lembrança de cheiro, do lugar onde estava, o que tinha, objetos que tinha, como que a pessoa estava, o que a pessoa falava. Tudo isso vai ajudar aos investigadores identificarem aí o agressor, quando não se sabe quem é o agressor. Então, vai se montar um perfil deste criminoso e vai facilitar com que chegue nesse criminoso, né? Não é por curiosidade que a equipe policial precisa saber, quer saber. É justamente para montar o perfil, entender como que funciona esse agressor e assim identificar se há outras vítimas que relataram a mesma coisa, e aí que se cruza os dados e fala, opa, é o mesmo agressor, pode ser que seja o mesmo agressor. Então vamos identificar com mais facilidade. E se for um agressor já identificado, justamente entender esse agressor, no sentido de conhecer esse agressor, como ele agiu com essa vítima e entender se houve requintes aí de crueldade, né? Se há qualificações para justamente estar dando a pena, quando chegar o magistrado dá a pena adequada para este tipo de crime. E também coibir a ação desse agressor e ajudar a equipe a identificar se há possibilidade de reincidência, né, que ele venha a fazer isso novamente. E os exames, né, importantes aí para identificar, aí principalmente os exames quando há casos de estupro, é verificar a presença de espermatozoides, a dosagem, né, de fosfato ácida, ver se está mais aumentado, né? E a glicoproteína, o PSA. Então, identificar essas substâncias através aí da coleta, aí da secreção vaginal, né? Ou no ânus também. Então, se há esses sinais, aí faz um cruzamento com o que é coletado do agressor, e se há alguma coisa no banco de dados também referente a esse agressor. Então vejam, esses são os crimes que estão aí tabulados no Código Penal, identificados pelo Código Penal, e é importante que quando a gente identifique qualquer um deles, a gente denuncie qualquer crime sexual que aconteça, ou contigo, ou com alguém que você conheça. É importante buscar ajuda. Onde buscar ajuda? Nós vimos lá no módulo passado também, né? Nas delegacias, instituições, CAPS, igreja, associação, na delegacia da mulher, qualquer viatura que você vê passando, você pode parar e pedir ajuda. E você vai receber ajuda, né? Ah, mas já tive
momentos que eu precisei de auxílio e não fui atendida. Infelizmente, né, acontece, né, infelizmente, acontece que um momento ou outro, quem deveria estar lhe protegendo não conseguiu, por algum motivo, fazê-lo. Mas ainda assim, você precisa recorrer a esse tipo de ajuda. Vá, né? Não se prenda na experiência negativa passada de que não conseguiu ajuda. Busque ajuda. Você merece ser justiçado, você merece ter a justiça e o agressor precisa ser impedido de continuar aí agredindo outras pessoas. Bem, foi muito bom essa aula de estar junto com vocês. Agradeço a presença de cada um e encontro vocês no próximo módulo. Até mais!